Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Jader Moura. Já fazem 3 meses que eu não gravo vídeos aqui pelo YouTube e eu quero agradecer por todos aqueles que me mandaram recados, por todos aqueles que me incentivaram a dar continuidade a esse projeto, que visa edificar a sua vida, lhe transmitir conhecimento, e eu gostaria de justificar a minha ausência. Eu estive durante esses 3 meses escrevendo a minha monografia, estava no estágio final do meu curso de psicologia, que eu faço na Universidade Federal aqui da Bahia, e eu quero agradecer a Deus por ter me dado condições de terminar o curso. Agora no mês de julho eu estarei recebendo o meu certificado como de psicólogo, e fiquei esses 3 meses escrevendo o meu TCC. Foi muito corrido para mim, porque eu só tive esses 3 meses para escrever, porque na minha turma aqui nós não fazemos monografia, na turma de psicologia aqui da universidade nós fazemos um outro projeto que é totalmente diferente. Mas eu acabei me envolvendo nesse projeto também do TCC, além do memorial que nós fazemos no curso. E aí eu estava sem projeto, sem pré-projeto, sem tema, sem nada. Tive apenas 3 meses para começar do zero. E graças a Deus fiz o meu TCC em 3 meses, do zero, começando do início mesmo. E fui aprovado com muito louvor, com uma nota de 9.2, fiquei muito feliz, porque para mim foi algo assim muito corrido mesmo, por conta do período pequeno que eu tive para poder elaborar o pré-projeto, o assunto, selecionar os livros, o material bibliográfico, fazer as leituras e escrever. Foi um TCC que no final deu 36 páginas, e quem sabe em breve a gente possa transformá-lo num livro, para que possa alcançar também outras pessoas e que possa também transmitir um conhecimento válido, que possa lhe abençoar de uma forma especial. Então hoje eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre o projeto, sobre o TCC, sobre a monografia que eu escrevi. O meu tema, eu falei sobre as fronteiras entre os campos do aconselhamento pastoral e do aconselhamento psicológico. O nosso intuito foi justamente fazer uma comparação entre o aconselhamento pastoral e o aconselhamento psicológico, falar das diferenças, das semelhanças, no que elas se aproximam e no que as distanciam. Então eu gostaria rapidamente de falar um pouquinho sobre o nosso projeto, sobre o nosso trabalho aqui para vocês hoje, tá certo? Bem, a palavra aconselhamento ela abriga o sentido de indicar, de mostrar, de ponderar, de sugerir, de recomendar, e ela visa uma construção ou um compartilhamento de ideias entre determinadas pessoas. Portanto, de um modo geral, o aconselhamento trata-se de uma relação de ajuda, em que uma pessoa esteja precisando de ajuda e busque este auxílio, e uma pessoa que esteja pronta a ajudar e que seja apta para essa tarefa. O aconselhamento cristão, ele é uma forma de assistência espiritual e psicológica também, que visa o desenvolvimento espiritual da pessoa. O principal objetivo é o desenvolvimento espiritual do indivíduo. O aconselhamento cristão normalmente ele é desempenhado por um pastor. Eu digo normalmente porque existem também outras pessoas que também se ocupam da tarefa de aconselhamento cristão. Normalmente são pessoas mais idosas, são pessoas com mais experiência, são pessoas de grande conhecimento bíblico, são pessoas que são respeitadas pela comunidade local da qual ela faz parte, da igreja local, da sua instituição, do seu ministério. E o assunto tratado no aconselhamento cristão, ele deve receber apoio e orientação
dos ensinos escriturísticos, ou seja, o assunto tratado durante o aconselhamento cristão deve pautar-se na Bíblia Sagrada. Portanto, dessa forma, a formação do indivíduo que aconselha não deve ser o de psicologia, mas sim a formação teológica e bíblica, já que o objetivo do aconselhamento cristão é desenvolver o caráter de Cristo no indivíduo, é ajudar a pessoa no seu desenvolvimento espiritual, né, enquanto servo de Deus, enquanto uma pessoa regenerada, redimida e salva em Cristo Jesus. Um outro detalhe importante a se falar é que o aconselhamento cristão ele existe há aproximadamente 2000 anos. O aconselhamento cristão começou com a pessoa do Senhor Jesus, né? Ele foi o maior conselheiro da história da humanidade. Foi ele quem ajudou, que aconselhou, né, as pessoas durante o seu ministério, através do seu caráter, da sua personalidade, do seu conhecimento e das suas habilidades. Portanto, ele deve ser o maior exemplo de conselheiro cristão, né, para nós nos dias de hoje. O processo de aconselhamento, envolve o desenvolvimento sadio da personalidade. E isso eu digo do aconselhamento de modo geral, né? Ela envolve esse desenvolvimento sadio da personalidade, ajudando as pessoas a resolverem os seus conflitos interiores, os seus bloqueios emocionais, ajudando famílias, casais e pessoas de modo geral a melhorar os seus relacionamentos. O aconselhamento psicológico ele começou, né, em 1909 através de uma pessoa chamada Frank Parsons, e o objetivo central do aconselhamento psicológico naquela época era dar uma orientação, né, aos jovens que procuravam uma profissão, que procuravam um emprego. Então, o conselheiro ou o psicólogo, ele iria dizer ou iria mostrar ao indivíduo o melhor emprego ou a melhor atividade na qual ele poderia estar se inserindo, isso de acordo com as suas habilidades, de acordo com as suas competências, de acordo com a sua personalidade, com o seu perfil. O profissional iria lhe mostrar, né, o emprego que melhor se encaixava, né, a profissão que melhor se encaixava no seu perfil, isso de acordo com a sua personalidade. Só que com o tempo, né, o aconselhamento psicológico ele foi tomando outras proporções. Através de um psicólogo chamado Carl Rogers, que era um psicólogo humanista, né, que foi o criador da abordagem centrada na pessoa, o aconselhamento psicológico ele começou ganhando novos espaços, começou a tomar novos rumos. E o objetivo do aconselhamento psicológico, então, agora, não era apenas dar uma orientação sobre a vocação, sobre a profissão desses jovens, não era apenas fazer recrutamento e seleção de pessoas, mas também de ajudar os indivíduos nas suas dificuldades do dia a dia, nas suas dúvidas, nos seus problemas de relacionamento, problemas familiares, interpessoais. Era ajudar esses indivíduos a lidar melhor com os conflitos, com os sentimentos, com as emoções. Agora, nós precisamos fazer uma diferenciação entre o aconselhamento psicológico e a psicoterapia, que são duas coisas totalmente distintas. No aconselhamento psicológico, o objetivo é educativo, né? Você visa educar, o caráter é preventivo e baseia-se numa situação daquele momento. Portanto, ele é situacional. O objetivo do aconselhamento psicológico é focar nas potencialidades do indivíduo. Você vai trabalhar com uma pessoa que tem uma personalidade sadia. A psicoterapia vai tratar, nesse caso, de problemas emocionais, né? Então, o objetivo dela é operar uma transformação na personalidade da pessoa. Por isso ela tem caráter remediativo, né? Reconstrutivo. O objetivo é transformar, é alterar o comportamento, a personalidade daquela pessoa. E no meu trabalho,
eu consegui identificar pelo menos 4 diferenças e 5 semelhanças, né, entre o aconselhamento psicológico e o aconselhamento pastoral. Lembrando que o aconselhamento pastoral é uma ramificação do aconselhamento cristão, né? Primeiro surgiu o aconselhamento cristão e depois surgiu o aconselhamento pastoral, né, que é o aconselhamento normalmente desempenhado por pastores, né, nas igrejas, nos seus gabinetes, né? Então é da liderança em relação ao liderado. Bem, quais são as diferenças então, né, entre o aconselhamento pastoral e o aconselhamento psicológico? A primeira diferença, né, que eu identifiquei no meu trabalho é que no aconselhamento pastoral o objetivo é você apresentar os ensinos da palavra de Deus. A base do aconselhamento pastoral vai ser a Bíblia. A Bíblia é quem vai orientar o conselheiro, é quem vai indicar o caminho, é quem vai fornecer as informações durante o processo de aconselhamento. Já no aconselhamento psicológico, os psicólogos irão se pautar nos expoentes da psicologia e nas descobertas científicas. A segunda diferença que nós avaliamos é que o conselheiro cristão ou o conselheiro espiritual, no caso o pastor, ele tem como objetivo o desenvolvimento espiritual do seu aconselhando, né, visando aqui auxiliar a pessoa a confessar os seus pecados e a receber perdão da parte de Deus, algo que não acontece no aconselhamento psicológico. Uma outra diferença é que no aconselhamento pastoral existem técnicas que são peculiares, ou seja, técnicas que são utilizadas apenas no aconselhamento pastoral. Por exemplo, durante o aconselhamento pastoral, né, o líder ele vai orar com o seu liderado, ele vai ler a Bíblia Sagrada, ele vai confrontar a pessoa gentilmente com os ensinos da palavra de Deus e ele vai estimular o indivíduo a se envolver nas atividades locais da igreja. Algo que não acontece no aconselhamento psicológico porque é considerado como uma postura antiética. E uma outra coisa é que no aconselhamento psicológico o conselheiro ele não vai ser diretivo. O conselheiro não vai dizer o que a pessoa tem que fazer, o que ela precisa fazer, ele não vai dizer o caminho a ser seguido. Não, ele vai respeitar a escolha do indivíduo, ele vai estar ali para ouvir e a própria pessoa que vai tomar a decisão. Já no aconselhamento pastoral, nós vamos indicar, nós vamos sugerir, nós vamos mostrar o caminho que a pessoa deve seguir. Nós vamos ser diretivos no sentido de mostrar, de indicar, de falar o que a pessoa precisa fazer. Agora, um detalhe importante é que isso deve ser feito de acordo com os ensinos da Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero para o meu aconselhando, mas é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia fala e é o que a Bíblia ordena. Essa atitude faz uma diferença muito grande. Bem, agora nós identificamos também, né, 5 semelhanças entre o aconselhamento psicológico e o aconselhamento pastoral. A primeira semelhança é que ambos lidam com problemas em comum, né? Ambos lidam com o sofrimento humano, com o desânimo, com a solidão, com a ansiedade, com dúvidas, com sexualidade, com problemas interpessoais. Ambos vão lidar com problemas do dia a dia, né, que geram conflito, que geram sofrimento emocional no indivíduo. Os dois também, né, os dois campos de aconselhamento vão lidar com o comportamento humano. Terceiro, tanto o aconselhamento psicológico como o aconselhamento pastoral, a priori, terão o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, é o desenvolvimento humano e do seu bem-estar, seja ele físico, emocional, psicológico ou
espiritual. Uma outra semelhança que nós identificamos é que tanto no aconselhamento pastoral como no aconselhamento psicológico, você só vai aconselhar quando a pessoa procura ajuda, né? Quando a pessoa vai até o pastor, vai até o gabinete pastoral para pedir ajuda, para pedir um conselho, para falar sobre um problema, aí sim o pastor vai aconselhá-lo. Existem algumas exceções, né, pode acontecer um caso extraordinário dentro da igreja que esteja causando conflitos, né, entre as pessoas, entre os grupos e ministérios, aí sim o pastor vai intervir naquele caso sem que a pessoa lhe peça, né? É um caso excepcional. Agora, com o conselheiro psicológico, né, com o psicólogo, normalmente ele só vai aconselhar quando a pessoa lhe procura, quando lhe pede ajuda. E a última semelhança é que tanto o conselheiro espiritual, né, que é o pastor, como o conselheiro psicológico, que é o psicólogo, eles terão que ter maturidade, terão que ter conhecimento, terão que ter determinadas habilidades, terão que ter saúde psicológica para poderem ajudar aquela pessoa que está lhe pedindo ajuda. Nós não podemos pedir ajuda para alguém desequilibrado emocionalmente falando. Não podemos pedir ajuda a alguém que não tenha conhecimento. Então, o mínimo necessário dessa pessoa é que ela tenha habilidade, conhecimento, saúde psicológica, maturidade e experiência para poder nos ajudar. Bem, eu acredito, né, que todo pastor, todo conselheiro cristão deva estudar um pouco do comportamento humano. Eu acredito que o nosso fundamento seja a Bíblia Sagrada. Agora, nós podemos nos utilizar de determinados conhecimentos da psicologia para entender melhor o comportamento humano. Ora, se a medicina pode nos ajudar, se a ciência pode nos ajudar a compreender melhor a biologia, os animais, a natureza, a geografia, a história, se ela pode nos auxiliar no conhecimento relacionado à engenharia e a tantas outras coisas, por que não a psicologia, né? A psicologia ela tem um papel fundamental de estudar o comportamento humano, de estudar o funcionamento da mente, do cérebro, das emoções, dos sentimentos, das percepções, né, daquele indivíduo. Então, se eu conheço o comportamento humano, se eu conheço um pouco dos distúrbios, das patologias, dos problemas de saúde emocional do indivíduo, se eu conheço e se eu sei lidar com a ansiedade, com a depressão, com a angústia, com a solidão, se eu sei lidar com os dilemas e com as dúvidas da sociedade, das pessoas de modo geral, eu vou poder eu vou poder dar um conselho mais eficaz. É óbvio que tudo isso vai ser submetido aos ensinos da Palavra de Deus, tudo isso vai ser submetido aos ensinos escriturísticos, mas esse conhecimento, essas habilidades, essa visão geral a respeito do comportamento humano vai auxiliar em muito o pastor, o líder, o conselheiro cristão durante o processo de aconselhamento espiritual. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe esclarecido algumas dúvidas. Espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu comentário, e eu espero que em breve eu possa desenvolver esse trabalho e lançar um livro. Afinal, todos nós precisamos de um conselheiro, todos nós precisamos de bons conselhos. Procure a pessoa certa, procure aquele que pode lhe ajudar. Não vá procurando ajuda daquele que não tem experiência, que não tem conhecimento, que não tem habilidade, que não tenha jogo de cintura, que não saiba ou tenha paciência para lhe ouvir. Procure pessoas experientes. Lembrando que a empatia é uma característica fundamental no processo do aconselhamento, que é se colocar no lugar do outro, que é você sentir a dor do outro, porque sem essa característica ou sem essa postura, você jamais poderá ajudar uma pessoa.
Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos.